O silêncio da noite parecia gritar. Rafael Duarte sentiu o coração bater como martelos quando o celular vibrou sobre a mesa de madeira. A mensagem de Clara Nogueira surgiu como uma lâmina invisível. Precisamos conversar, é importante. O som do vento entrando pela janela fria misturava-se ao zumbido das lâmpadas, e o mundo pareceu parar. Ele abriu o arquivo de vídeo anexado, e por um instante, esqueceu de respirar. Lá estava Helena Costa, a mulher que jurara amá-lo, rindo e beijando outro homem. O chão sumiu sob seus pés. Rafael disse em voz trêmula: "Isso não pode ser verdade." A imagem queimava na mente como fogo, e a traição o atingia em ondas. Lágrimas não saíam, apenas o som distante do mar. Em sua cabeça, um turbilhão. Como alguém que amava tanto pôde mentir tão fundo? Ao longe, uma tempestade começava. E em meio ao trovão, um pensamento sussurrou: nada voltaria a ser o mesmo. A chuva não parava. Rafael caminhava pelas ruas vazias, o som dos passos misturado ao trovão distante. E cada gota parecia um golpe, lembrando-o da mentira que destruiu sua paz. Ele disse em voz baixa: tudo o que construí foi uma ilusão. As luzes da cidade refletiam nas poças, criando espelhos distorcidos de seu rosto. E o vento frio cortava a pele, e o gosto salgado da lágrima misturava-se à chuva. Em algum lugar, Clara esperava sua resposta. O medo crescia. E se todos soubessem? O mundo parecia rir da dor dele, e a noite se tornava mais escura. No fundo, uma chama começou a arder. Não de tristeza, mas de raiva silenciosa. Ele seguiu em frente, sem saber se buscava respostas ou vingança. Em seu apartamento, Rafael abriu a gaveta onde guardava cartas antigas. As palavras de Helena ainda estavam ali, cheias de promessas que agora pareciam um veneno. E eu acreditava em cada uma delas, ele murmurou. O som do relógio marcava o tempo como uma tortura. E no espelho, viu um homem quebrado. A lembrança do sorriso dela o perseguiu como uma sombra. E pegou a carta e jogou-a no fogo da lareira. As chamas dançaram refletindo em seus olhos cansados. Pela primeira vez, sentiu um vazio absoluto. E então, sussurrou para si mesmo: não vou cair de novo. Mas o silêncio respondeu com ironia: a traição ainda tinha muito a revelar. Na manhã seguinte, Clara Nogueira foi até o apartamento dele. O rosto dela trazia culpa e medo. Eu não queria que você descobrisse assim, disse, evitando seu olhar. E Rafael respirou fundo, tentando conter a raiva. Você sabia e não me contou. O som distante de sinos ecoava pela cidade. Clara chorava em silêncio. O ar estava denso, pesado, cheio de palavras não ditas. Ela tentou explicar que Helena estava sendo manipulada, mas Rafael não acreditava mais em desculpas. As lágrimas escorriam, mas dentro dele nascia algo mais forte que a dor, uma decisão. Ele olhou para o horizonte e percebeu: não podia mais ser o mesmo homem. Ao entardecer, Rafael dirigiu até o mirante onde costumava ver o pôr do sol com Helena. O céu queimava em tons de vermelho e dourado, como se refletisse sua dor. Ele parou o carro, saiu e respirou fundo. O som do vento misturava-se ao bater do coração. Foi aqui que tudo começou, murmurou. A lembrança do riso dela ecoou como um fantasma. Por um momento pensou em desistir, mas algo dentro dele gritou: ele precisava se reerguer. O sol desapareceu, e a cidade mergulhou em sombras. Rafael sabia que o amor havia morrido ali, mas algo novo nascia: o desejo de reescrever o próprio destino. As ruas de Lisboa pareciam respirar tensão. Rafael Duarte atravessava o mercado noturno, o som de passos atrás dele se misturando ao burburinho distante. O cheiro de chuva e fumaça queimava o ar. Ele sabia que estava sendo seguido, e o medo se misturava à adrenalina. Clara Nogueira surgiu de repente, ofegante. Eles sabem que você viu o vídeo, disse, segurando o braço dele.
Rafael respondeu: quem são eles, Clara? O ruído de uma moto ecoou, e sombras se moveram entre os becos. E o coração dele pulsava como um tambor. E um envelope deslizou da bolsa de Clara. Fotos, documentos, algo perigoso. B. Ele o pegou e viu o rosto de Helena Costa ao lado de um homem poderoso. Eduardo Farias. O nome soou como veneno. A perseguição havia começado, e o passado cobrava seu preço. E horas depois, abrigados em um pequeno café à beira do rio, Rafael e Clara tentavam recuperar o fôlego. O som distante de sirenes misturava-se ao tilintar de xícaras. Você devia ter me contado tudo antes, disse ele, a voz rouca. Clara respondeu com lágrimas nos olhos. Eu tentei te proteger. O silêncio entre eles pesava mais que o vento. Uma vela tremulava sobre a mesa, projetando sombras que pareciam vivas. Rafael abriu o envelope novamente. No verso das fotos, uma frase escrita à mão. Tudo começou no cais. Ele olhou pela janela e viu o reflexo da ponte, como se o destino o chamasse. Clara disse baixinho: não vá sozinho. Ele não respondeu. Lá fora, o som da chuva soava como um aviso. No dia seguinte, Rafael esperou perto do cais. O vento carregava cheiro de sal e ferrugem. De repente, um carro preto estacionou e dele saiu Eduardo Farias, o homem das fotos. O terno impecável contrastava com o olhar frio. Você devia ter ficado fora disso, disse Eduardo, aproximando-se com calma. Rafael respondeu: você destruiu minha vida. Eduardo sorriu de leve. A sua vida foi o preço da verdade. A tensão era palpável. Um barco ao fundo apitava, e o som ecoava como sentença. Eduardo se virou e entrou no carro, deixando uma pasta cair de propósito. Rafael a pegou. Dentro, nomes, transações, traições. O poder do inimigo agora tinha rosto, e Rafael compreendeu que estava preso em algo maior do que imaginava. Rafael foi ao encontro de Miguel Tavares, um ex-jornalista e velho amigo de seu pai. O homem vivia isolado em um armazém repleto de papéis e memórias. Eu te avisei que mexer com eles custaria caro, disse Miguel, acendendo um cigarro. Rafael respondeu: eu preciso entender quem está por trás disso. Miguel mostrou uma fotografia antiga de Helena Costa com Eduardo Farias. Eles sempre estiveram ligados, explicou. O cheiro de tabaco e ferrugem enchia o ar. A vingança não te devolverá nada, alertou Miguel. Rafael fitou o chão. Mas me dará paz, respondeu. O velho suspirou e disse: então esteja pronto para perder tudo. No fundo, o som distante de um trem ecoou como um presságio. À noite, Rafael dirigiu até o cais novamente. As luzes piscavam sobre a água escura. Clara ligou, suplicando que ele parasse. Você não entende, eles vão atrás de você também, disse ela. Mas Rafael estava decidido. O medo deu lugar à clareza. Ele abriu a pasta deixada por Eduardo e encontrou uma prova final. Um contrato com a assinatura de Helena. A dor voltou como um golpe, mas dessa vez havia força nela. Agora eu sei o que preciso fazer, murmurou. O som do motor aumentou, e ele partiu em direção ao desconhecido. O vento batia forte, levando consigo o homem que um dia acreditou no amor. O destino o esperava, e o jogo estava apenas começando. O amanhecer parecia tranquilo demais para ser real. Rafael Duarte caminhava pelas margens do Tejo com Clara Nogueira ao seu lado, o sol refletindo em tons dourados sobre a água calma. Por um momento, tudo parecia seguro. Talvez tudo isso acabe em breve, disse Clara com um sorriso hesitante. Rafael respondeu: nada acaba sem dor, Clara. O vento soprava suave, mas havia algo estranho no olhar dela. Um desvio rápido, um toque nervoso no bolso do casaco. Um carro preto passou devagar, e o som do motor ecoou como um aviso. Rafael sentiu um arrepio, uma presença invisível observando. Confie em mim, disse ela, com voz trêmula. Mas dentro dele,
Algo gritava que aquele instante de paz escondia o início do caos. Horas depois, eles se refugiaram em um velho armazém abandonado. O som distante de gaivotas e o eco das ondas preenchiam o silêncio. Clara fez café em um fogareiro improvisado, as mãos tremendo. Você confia em mim, não confia? Perguntou. Rafael olhou fixamente para ela. Depois de tudo, ainda quero acreditar. A sinceridade no olhar dela quase o convenceu. Ela se aproximou, tocou-lhe o rosto e disse: não quero te perder também. Por um instante, o mundo parou. Mas ao fundo uma sombra se movia entre as colunas. Rafael não percebeu o brilho metálico de um dispositivo no chão. Um pequeno rastreador piscando em vermelho. A calma é apenas o prelúdio de algo terrível. No mesmo dia, Rafael foi encontrar Miguel Tavares em um bar antigo. O ar cheirava a vinho e segredos. Você confia demais nas pessoas erradas, disse Miguel, com um olhar duro. Rafael respondeu: Clara me ajudou quando todos viraram as costas. O velho deu um leve sorriso amargo. E é exatamente por isso que ela é perigosa. O som de copos batendo ecoou, e uma tensão silenciosa preencheu o ar. Rafael questionou: você está dizendo que ela trabalha para Eduardo Farias? Miguel apenas acendeu outro cigarro. Digo que ninguém sobrevive tanto tempo sem fazer um acordo. A mente de Rafael começou a girar, e a dúvida corroeu o que restava de confiança. A verdade parecia próxima, e ao mesmo tempo inalcançável. À noite, Rafael seguiu Clara até um prédio antigo no centro. O coração acelerava a cada passo. Ele a viu entrar e esperou nas sombras. Dentro, Clara falava com Eduardo Farias. Ele acredita em mim, disse ela com a voz baixa. Eduardo respondeu: então, o fim está próximo. Rafael congelou. A traição cortou como uma lâmina. O som abafado da chuva misturava-se ao estalar de trovões. Ele invadiu o salão, olhos cheios de raiva. Era tudo um jogo, não é? Gritou. Clara tentou explicar, mas Eduardo já sacava uma arma. Nada pessoal, Rafael. É apenas o preço da verdade. Um disparo ecoou, vidro estilhaçou-se, e o tempo pareceu parar. Tudo o que ele acreditava desmoronou. O som do tiro ecoava na mente de Rafael enquanto ele caía sobre o chão frio. O sangue misturava-se à chuva que entrava pela janela quebrada. E Clara gritou, correndo até ele. Não era para ser assim, disse, chorando. Rafael olhou para ela, os olhos cheios de dor e fúria. Você escolheu o lado errado. Eduardo Farias fugiu pelas escadas, deixando o eco dos passos desaparecer na escuridão. Rafael conseguiu se levantar, apoiando-se na parede. A dor era física e espiritual. No bolso de Clara, ele viu um pendrive cair. O destino parecia brincar com ele. Com as mãos tremendo, ele pegou o objeto e sussurrou: é aqui que tudo muda. O amor morreu ali, dando lugar à vingança pura. O silêncio após o disparo era ensurdecedor. Rafael Duarte acordou em um quarto escuro, o som de goteiras marcando o tempo. O cheiro de álcool e remédio enchia o ar. A ferida ardia, mas a mente estava mais ferida que o corpo. Sobre a mesa, o pendrive que tirara do chão parecia pulsar com segredos. Tudo isso porque, murmurou. O vento passava pela janela quebrada, trazendo o som distante do rio. E Clara Nogueira havia desaparecido. Ele respirou fundo, tentando montar o quebra-cabeça. Ligou o computador e a tela acendeu como um farol na escuridão. Um arquivo apareceu. Projeto Farias. Dentro, fotos, contratos e o nome do próprio pai. O mundo se partiu novamente. A traição era mais antiga do que ele imaginava. A tela tremulava enquanto os vídeos antigos começavam a rodar. O rosto de seu pai, Henrique Duarte, aparecia sorridente ao lado de Eduardo Farias em uma reunião antiga. As vozes ecoavam com interferência.
Tudo começou com um investimento falso, dizia Eduardo. A família Duarte precisava pagar o preço. O som do mar ao fundo misturava-se às lembranças da infância de Rafael. Ele lembrou das noites em que o pai chegava tarde, o olhar sempre distante. Você mentiu para todos nós, murmurou. Imagens mostravam Helena Costa entregando documentos, e Clara aparecia nas sombras, sempre observando. A revelação o atingiu com força, nada foi acaso. O amor, a amizade, até a dor. Tudo era parte de um plano meticulosamente construído. Horas depois, Rafael dirigiu até o armazém onde Miguel Tavares o esperava. O som do motor se misturava ao vento cortante da madrugada. Quando entrou, Miguel o olhou com tristeza. Você encontrou o que buscava, disse, apagando o cigarro. Rafael respondeu. Encontrei algo pior, a verdade. Miguel se aproximou, devagar. Seu pai tentou te proteger, Rafael. Ele se envolveu com Eduardo para salvar sua vida. O chão pareceu girar. Salvar? Ou vender? Perguntou. O velho abaixou a cabeça. Ambos. O silêncio pesou entre eles, quebrado apenas pelo som de metal batendo ao longe. A raiva se misturava à compaixão. E, pela primeira vez, Rafael não sabia se odiava ou compreendia. A verdade era uma ferida aberta, e ele ainda sangrava. No fim da madrugada, Rafael encontrou Eduardo Farias em seu escritório luxuoso. O vilão parecia calmo, quase paternal. Agora entende por que tudo aconteceu? Perguntou. Rafael permaneceu em silêncio. Seu pai e eu criamos o império juntos, mas ele quis sair, e isso não era permitido. O tom de Eduardo era suave, cruel. Helena Costa entrou na história porque você era a fraqueza perfeita. Rafael cerrou os punhos. Você destruiu minha vida por lucro. Eduardo sorriu. Não, Rafael. Eu te dei propósito. O som distante do relógio marcava o fim da mentira. A luz da manhã entrava pela janela revelando o rosto de um homem que acreditava ser Deus. E a verdade, pensou Rafael, é que o mal veste ternos e fala com calma. O sol finalmente nascia, e Rafael saía do prédio com passos lentos. O ar frio batia no rosto, misturado ao cheiro de fumaça e mar. Ele parou na calçada e olhou o reflexo de si mesmo na vitrine de uma loja. Um homem diferente. As respostas doíam, mas libertavam. Então era isso, murmurou. A verdade sempre esteve perto demais. Clara Nogueira apareceu à distância, observando com olhos cheios de culpa. Rafael não disse nada. O silêncio entre eles era mais pesado que qualquer palavra. O passado não podia ser mudado, mas o futuro podia ser escrito de novo. Ele respirou fundo, sentindo o peso da escolha. A dor se tornara clareza. Agora, ele sabia o que fazer, e quem precisaria cair primeiro. O vento rugia entre os prédios de Lisboa, e o som distante das sirenes parecia anunciar o fim. Rafael Duarte caminhava pelas ruas vazias, o casaco encharcado de chuva, o olhar fixo no horizonte. Cada passo ecoava como um relógio prestes a parar. No bolso, o pendrive brilhava como uma confissão viva. Chegou a hora, murmurou. As luzes da sede de Eduardo Farias tremulavam à distância. A cidade parecia segurar a respiração. Um trovão partiu o céu, e o silêncio depois foi absoluto. O som dos passos de Rafael misturava-se ao gotejar da água. O medo estava lá, mas também a coragem. Ele respirou fundo, encostou a mão na porta de vidro e disse baixinho: esta noite, a verdade fala. Dentro do prédio, o silêncio era cortante. Eduardo Farias esperava de costas, observando a cidade pelas janelas amplas. Você demorou, disse, sem se virar. Rafael respondeu: estava reunindo coragem para acabar com você. Eduardo sorriu, ajustando a gravata. Acabar comigo é acabar com tudo o que você é. O som do relógio na parede marcava o ritmo tenso da conversa.
Rafael caminhou em círculos, o olhar em chamas. Você destruiu vidas, usou todos como peças. Eduardo rebateu, eu apenas mostrei o valor real das pessoas. O ar parecia vibrar. A voz de Rafael explodiu. Então me mostra o seu valor agora. O soco veio rápido, o vidro tremeu, e o confronto começou. Enquanto lutavam, uma sombra surgiu pela porta, Clara Nogueira. O rosto dela estava pálido, os olhos marejados. Parem! Gritou, segurando uma arma. Eduardo virou-se. Você não teria coragem. Clara respondeu, já perdi tudo. Coragem é o que me resta. Rafael parou por um instante, o sangue escorrendo do lábio. Por que, Clara? Ela abaixou a arma por um segundo. Eu pensei que podia consertar o que fiz. O disparo veio de Eduardo, atingindo-a no peito. O tempo parou. O som do tiro ecoou no vidro, e Clara caiu nos braços de Rafael. Me perdoa, sussurrou, antes de fechar os olhos. A chuva batia nas janelas como aplauso fúnebre. O preço da verdade acabava de ser pago. Pia. Rafael colocou Clara no chão e se levantou lentamente, os olhos cheios de fúria e lágrimas. Eduardo Farias riu com desprezo. Era inevitável. Rafael. Sentimentos enfraquecem. O som da chuva aumentava, trovões explodiam no horizonte. Rafael avançou. Não é fraqueza sentir, é o que nos mantém humanos. Eles colidiram novamente, o impacto ecoando entre o vidro e o mármore. Eduardo tentou sacar a arma, mas Rafael a empurrou para longe. Você tirou tudo de mim, gritou, segurando-o pela gola. Eduardo sussurrou, e mesmo assim, ainda me odeia menos do que ao seu pai. A frase parou o tempo. Rafael o encarou, atordoado, e disse, mas você não vai ver o amanhã. O golpe final lançou contra o vidro, que se partiu sob a chuva. O prédio estava em silêncio. O vento atravessava as janelas quebradas, levando consigo o som distante de sirenes. Rafael olhou o corpo de Eduardo Farias e depois para Clara Nogueira no chão. Tudo tem um preço, murmurou. Caminhou até a janela e deixou a chuva cair sobre o rosto. A cidade parecia respirar novamente. O pendrive ainda estava em seu bolso. Prova, vingança e redenção em uma só forma. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a nascer. Ela não morreu em vão, disse. As lágrimas se misturaram à chuva. A verdade havia sido escrita com dor, mas também com coragem. Rafael deu o primeiro passo para fora da escuridão, decidido a recomeçar, mesmo que o passado nunca o deixasse. O silêncio reinava sobre a cidade. O prédio de Eduardo Farias estava vazio, o chão coberto de estilhaços e lembranças. A fumaça se dissipava lentamente, como se o tempo respirasse outra vez. Rafael Duarte permaneceu parado diante da janela quebrada, observando o amanhecer. O ar frio tocava o rosto, e o gosto metálico do sangue ainda estava em seus lábios. Tudo acabou, murmurou, sem emoção. Lá fora, as sirenes ecoavam, distantes e irreais. Cada som parecia vir de um mundo diferente. Ele se abaixou e fechou os olhos de Clara Nogueira, com cuidado. A paz que ela buscava, enfim, chegara. Mas dentro dele, o vazio era um abismo. O herói que lutou por vingança agora se perguntava se vencer era realmente viver. Horas se passaram. Rafael caminhava pelas ruas ainda úmidas da chuva da noite anterior. Cada passo soava como um eco distante de tudo o que se foi. Ele parou diante de um café, o mesmo onde costumava encontrar Clara. O aroma do café fresco o fez lembrar do riso dela, das mãos trêmulas segurando a xícara. Você acreditava em mim mais do que eu merecia, disse baixinho. Uma senhora o observava da janela, sem reconhecer aquele rosto cansado. Ele sentou-se e olhou o rio. O reflexo da luz na água parecia uma promessa. Pela primeira vez, não havia raiva.
Apenas a aceitação de que algumas verdades chegam tarde, mas ainda assim libertam. Ao entardecer, Rafael voltou ao mirante onde costumava ver o pôr do sol com Helena Costa. O vento trazia cheiro de sal e lembranças antigas. Ele ouviu uma voz suave atrás de si. Era Helena, com o rosto marcado por culpa. Eu não sabia o quanto ele era capaz, disse, a voz quase sumindo. Rafael olhou para o horizonte. Você sabia o suficiente? O silêncio entre eles carregava anos de dor e desejo de perdão. Nada do que eu disser vai mudar o que aconteceu, ela sussurrou. Ele respondeu, mas talvez o silêncio mude. Ela o encarou com lágrimas contidas, e ele apenas assentiu. Era o fim de uma história que começou com amor e terminou em ruína. Mais tarde, Rafael visitou Miguel Tavares no pequeno armazém. O velho estava sentado, rodeado por jornais antigos e fumaça de cigarro. Você sobreviveu, disse Miguel, com um sorriso cansado. Rafael respondeu, não sei se isso é vitória. Miguel acenou com a cabeça. A verdade nunca vence, Rafael. Ela apenas sobrevive, como nós. As palavras ecoaram na mente dele como um ensinamento final. A luz do entardecer entrava pelas frestas do telhado, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. Meu pai acreditava que podia controlar o destino, disse Rafael. Miguel retrucou. E você o reescreveu. Um silêncio leve tomou conta do lugar. O velho apagou o cigarro e murmurou. Isso é o bastante. No dia seguinte, Rafael caminhou até o cemitério. O céu estava cinza, e o vento suave balançava as flores sobre o túmulo de Clara Nogueira. Ele se ajoelhou e colocou sobre a lápide um envelope. Dentro estava o pendrive. A prova de tudo. A verdade pertence aos mortos agora, disse calmamente. A chuva começou a cair, fina e silenciosa. Rafael levantou-se e olhou para o horizonte, o rosto sereno. Eu vivi para entender que a vingança nunca cura, murmurou. A câmera do mundo parecia recuar, deixando-o pequeno diante do vasto céu. Cada passo que dava era um adeus. À dor, ao passado, a si mesmo. E no silêncio a paz enfim encontrou morada. Amanhã nasceu calma sobre Lisboa. O vento soprava leve, levando o cheiro da chuva e o peso da noite anterior. Rafael Duarte observava o horizonte da varanda de seu novo apartamento, o café esfriando em suas mãos. O mundo parecia igual, mas tudo dentro dele havia mudado. As lembranças vinham em fragmentos, o sorriso de Clara Nogueira, o olhar vazio de Eduardo Farias, as palavras de Miguel Tavares. Foi tudo em vão? Murmurou, sem esperar resposta. O som distante dos sinos lembrava que o tempo não parava por ninguém. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo a paz e a dor coexistirem. A vingança o libertou, mas também o deixou vazio. A pergunta ficou no ar, como uma cicatriz invisível. Valeu a pena? Mais tarde, Rafael caminhou até a ponte sobre o Tejo. O som das ondas batendo contra as colunas lembrava batimentos cardíacos. No bolso, ele trazia uma foto antiga. Ele e Clara sorrindo, um tempo antes de tudo ruir. Parou no meio da ponte e observou o reflexo do sol na água. Está livre agora, disse, com a voz quase apagada pelo vento. Deixou a foto escorregar de seus dedos, flutuando até desaparecer na correnteza. O gesto foi leve, mas definitivo. As correntes levavam não só a imagem, mas o passado inteiro. Ao dar meia volta, um pequeno sorriso surgiu. O peso que o acompanhava há tanto tempo começava, enfim, a se dissolver. De volta ao apartamento, Rafael encontrou uma gravação antiga em seu e-mail. A voz de Clara Nogueira ecoou suave pelos alto-falantes. Se estiver ouvindo isso, significa que terminou o que começou. Só quero que saiba. Eu nunca quis te perder. A voz pausou, e o som do mar ao fundo parecia abraçar as palavras.
Você sempre foi mais do que vingança, Rafael. Reescrever o destino não é apagar o passado, é aceitá-lo. Ele fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem silenciosas. O som da gravação terminou com o riso dela. Leve, distante, eterno. Naquele instante ele compreendeu. A verdade não o destruiu. Apenas o tornou humano outra vez. Semanas depois, a vida seguia seu ritmo. O jornal noticiava a queda do império de Eduardo Farias, e o nome de Rafael Duarte já não aparecia nas manchetes. Miguel Tavares o visitava às vezes trazendo pão fresco e histórias antigas. Você parece em paz, disse o velho. Rafael respondeu com um sorriso breve. Acho que aprendi a viver com o que sobrou. Do lado de fora, crianças corriam pelas ruas, e o som de risadas enchia o ar. O mundo se reconstruía, discreto e bonito. Ele percebeu que o caos pode ceder lugar à calma, e que cada cicatriz pode ensinar. E a vida nunca para, pensou. Ela apenas muda de tom. No último entardecer, Rafael voltou ao mirante onde tudo começou. O céu tingido de laranja refletia o ciclo que enfim se fechava. Ele respirou fundo e disse baixinho: reescrevi meu destino, mas a história, ela ainda vive em mim. O vento soprou como resposta. Deixou o olhar se perder na linha do horizonte, sentindo o coração leve. As dores antigas eram agora ecos distantes, parte do mesmo mar que levou suas lágrimas. O sol se pôs e a cidade mergulhou em silêncio. Rafael virou-se e caminhou devagar, desaparecendo entre as sombras suaves da noite. E a tela imaginária escureceu com suas últimas palavras. A verdade não pertence a ninguém, apenas ao tempo.